E aí, Lux aqui. Só imagina você se tornando um aventureiro e ganhando a vida fazendo análise de bordéis. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Ishuzoku Heavyweights, episódios 1 ao 6. Tudo começa com o Stunk da raça humana e o Zell da raça élfica bebendo em uma taverna enquanto eles discutem qual é a melhor mulher, uma humana de 50 anos de idade ou uma elfa de 500 anos de idade. Para ajudar a comparar qual é a melhor mulher, eles pedem a ajuda dos amigos deles, o Bros, que é um homem fera, e o Kanchal, que pertence à raça dos Obit. Depois de passar um tempo analisando e dando pontos, a humana ganha a disputa, porque só o Stunk ficou do lado da elfa de 500 anos de idade. Deixa eu explicar para você entender o que aconteceu aqui. Tipo assim, pessoal, o tempo de vida das outras raças é bem maior que a dos humanos. Então, para eles, uma elfa de 500 anos de idade é extremamente velha, independentemente da sua aparência, enquanto que a humana só tinha 50 anos de idade. Ela é bem mais nova que a elfa, tipo isso, tá ligado? Continuando, no dia seguinte, enquanto eles andavam pela floresta, eles escutam alguém gritando e resolvem ir lá para ver o que tá acontecendo. Chegando lá, tem um monstro atacando um anjo. O Zell dispara uma flecha na cabeça do monstro e o Stunk, se movendo em alta velocidade, fatia ele utilizando o manejo épico com a espada. Eles perguntam se o anjo tá bem e continuam seu caminho. Só que o anjo se levanta falando que eles parecem ser fortes e pede para viajar com eles por um tempo, porque a auréola dele quebrou. Por conta disso, ele não consegue usar seus poderes e voltar para o paraíso. O Stunk e o Zell concordam em ajudar o anjo, com a condição de que o anjo leve eles para o paraíso quando a sua auréola for curada. O anjo fica feliz e pergunta por qual motivo eles querem ir para o paraíso. Tanto o Stunk quanto o Zell dizem que estão curiosos para saber se existem bordéis por lá, porque eles estão em uma aventura para fazer coisas de casados com todos os tipos de garotas que existem. Em seguida, eles continuam seu caminho em direção à cidade, falando que vão apresentar uma sucubus pro anjo. Já na cidade, eles levam o anjo até um cabaré administrado por mulheres gato. No quarto, o anjo tenta se conter, mas não resiste e afoga o ganso. Uma voz em terceira pessoa começa a nos informar que um anjo puro e imaculado se juntou ao grupo e foi imediatamente maculado. No dia seguinte, nos é apresentado o nome do anjo. Ele se chama Krim e ele arruma um trabalho na taverna. Lá, várias pessoas se reuniram em frente ao quadro de missões para ver a análise do grupo do Stunk e do Zell sobre uma mulher polvo. Logo, uma mulher pássaro chamada Maidri vai até eles entregar o pagamento pela análise que eles fizeram e disponibilizaram no mural. A Maidri fica curiosa e pergunta o que eles vão fazer com todo aquele dinheiro. Tanto o Stunk quanto o Zell respondem que eles vão utilizar aquele dinheiro para fazer a análise de uma nova espécie, porque aquele é o trabalho deles. Dito isso, eles vão em busca de uma nova espécie. 2 semanas depois, eles voltam na taverna e pedem para Maidri colar a análise deles no mural, mas quando ela se dá conta, a análise deles dessa vez foi sobre um bordel de mulher pássaro. Aí nos é mostrado uma cena onde cada avaliador dá uma nota e faz um comentário sobre a mulher pássaro. A cena é cortada novamente e mostra a Maidri com vergonha e furiosa com a análise deles. O Stunk passa o dedo alisando o pescoço dela tentando acalmar ela, mas ela revida dando uma cadeirada no Stunk e ele desmaia. Horas depois, o Stunk, o Zell e o Kanchal discutem sobre qual vai ser o próximo local de análise. Logo à frente, eles avistam um grupo de fadas bebendo. Por conta disso, eles tiveram a brilhante ideia de ir em um bordel de fadas. No bordel, a recepcionista fala que precisa medir a ferramenta deles para saber se a fada vai aguentar. Depois de medir o Stunk, ele descobre que ele só pode escolher entre a Nikki Juban e a Bubulala, que são as únicas fadas que suportam a ferramenta dele. O próximo que foi medido foi o Zell e ele tem a opção de escolher entre 20 fadas que suportam a ferramenta dele. A seguir temos o Kanchal, que pode escolher entre todas as fadas do estabelecimento. O Stunk escolhe a Bubulala e a recepcionista chama ela para levar ele até o quarto. A recepcionista se desculpa com o Krim porque nenhuma fada do estabelecimento suporta ele. Com a análise já feita, ela foi colada no mural, e geral fica surpreso porque nenhuma fada suportava a ferramenta do Krim. Na rua, eles param para escutar uma representante do clã dos demônios que está fazendo uma apresentação do seu partido eleitoral, quando do nada eles são abordados por um demônio muito parecido com o Piccolo, que fala que já leu a análise deles e que toda raça que eles analisam fica famosa. O Piccolo dá um cartão com o endereço do melhor bordel demoníaco e pede para eles analisarem para aumentar a chance do clã dos demônios ganhar a eleição. Dessa vez, o Krim se recusa a participar porque ele é um anjo e ele não quer se envolver com demônios. Por esse motivo, o Stunk e o Zell chamaram o Croix e um outro cara que pertence ao clã dos demônios. Chegando lá, eles notam que aquele estabelecimento demoníaco é constituído por garotas Minotauro, e graças a elas foi feita uma análise bem detalhada e positiva sobre aquele bordel demoníaco. No dia seguinte, enquanto eles conversavam sobre não ter como entender uma mulher, o Stunk teve a brilhante ideia de se transformar em uma mulher para tentar entender como ela se sente.
noite. Aí eles foram numa pousada que se chama Pousada Troca de Gênero, que como o nome sugere, usando uma poção eles trocaram do gênero masculino pro gênero feminino. Todos eles mudaram bastante, com exceção do Cream, porque na verdade ele é hermafrodita, a única coisa que mudou foi porque ele perdeu a sua parte masculina. O Zell fala que aquela pousada tem parceria com um ótimo bordel e chama eles pra ir nesse cabaré se divertir com as demi-humanas enquanto eles estão no corpo de garotas. Depois de passar um bom tempo escolhendo a parceira em uma revista, o Stunk fez a primeira escolha. Ele escolheu uma elfa de 300 anos de idade chamada Lorna. O Cantial escolheu uma hobbit chamada Piltia. O Zell escolheu uma garota slime chamada Lime. E o Cream escolheu uma garota hiena chamada Elsa. Logo após o Cream ser levado pela Elsa, Lorna pergunta se o Cream vai ficar bem, porque toda garota hiena é hermafrodita. Durante a noite na taverna, geral fica surpreso porque o Cream deu nota 9 pra garota hiena, porque tanto o Stunk quanto o Zell e o Cantial pensavam que ele escolheu a Elsa sem saber que ela era hermafrodita. O frame é cortado e nos mostra uma noite chuvosa onde o Stunk, Zell e Bros estão desmaiados enquanto o anjo grita dizendo que eles não podem morrer ali. Nesse momento nos é mostrado um flashback de horas atrás para entender como eles chegaram naquela situação. Basicamente eles estavam em mais um dia normal andando pela cidade enquanto procuravam por um cabaré para fazer uma nova análise, quando o Stunk se dá conta de que tem um bairro que eles ainda não conhecia. Lá eles encontram um estabelecimento que cobra 500 gold por pessoa para se divertirem com súcubos por tempo ilimitado. Por ser um preço relativamente barato, eles entram no estabelecimento. A recepcionista pede para eles assinarem um contrato porque depois que eles entrarem no quarto onde tá os súcubos, ela não vai tirar eles de lá nem que eles implorem por isso. Eles assinam aquele contrato e o Zell ativa uma magia para dar mais energia e resistência para eles. O Zell, o Stunk e o Bros entram no quarto e o Cream fica de fora. Horas depois chega um grupo de 100 orcs e o Zell, o Stunk e o Bros já sem energia são jogados para fora do estabelecimento, e assim nós voltamos pro tempo atual do anime. Depois de 3 semanas eles conseguiram se recuperar e fizeram uma análise de maneira bem detalhada, porém negativa. A dona da taverna onde o anjo trabalha pediu para ele ir na Terra dos Vulcões buscar a pedra de mana de fogo, e por ser um lugar perigoso ela pediu para ele chamar o Stunk e o Zell para ir com ele. Chegando lá eles foram atacados por pequenos monstros de rocha vulcânica, mas o Zell, utilizando magia de gelo, derrota eles facilmente. Em seguida aparece um monstro gigante que aparenta ser um golem de rocha vulcânica, mas o Stunk, utilizando sua habilidade com a espada, derrota ele com apenas um golpe. Enquanto o Stunk e o Zell estão coletando as pedras de mana de fogo, o Cream tá se divertindo no bordel Salamandra Dragão de Fogo, porque ele é o único do grupo resistente a grandes temperaturas. Durante a madrugada, quando a taverna estava fechada, a dona da taverna demonstrou um grande interesse pela análise que o Cream fez sobre a garota Salamandra. No dia seguinte aparece uma pessoa desconhecida e oferece um trabalho para eles. Tudo o que eles precisam fazer é analisar as garotas Ciclope. O cliente até pagou adiantado e disse que eles podem escolher o cabaré que eles quiserem. Dito isso, eles vão lá para fazer a análise, cada um escolhe uma garota Ciclope. Quando eles finalizaram, a análise foi publicada no mural de maneira que as garotas Ciclope receberam notas medianas. Após isso, o Zell fala que tá com uma grande vontade de comer cogumelos devido a uma doença que afeta os elfos chamada de Síndrome da Floresta de Cogumelos. O Zell chamou o Stunk e o Cream para irem atrás de cogumelos na Floresta dos Elfos. Entretanto, o Cream deu a ideia deles irem analisar garotas cogumelos. Depois de andar por alguns minutos, eles encontram a recepcionista do bordel, que de imediato identifica a demi-humana cogumelo que o Stunk gosta. Em seguida, ela escolhe a garota cogumelo perfeita pro Zell. Agora ela identifica a garota cogumelo ideal para um cara fada que foi convidado por eles. E por último, ela fica confusa sobre o tipo de garota cogumelo pro anjo, porque ela nunca tinha visto um anjo antes. Por conta disso, ela apenas escolhe uma garota aleatória. Depois disso, eles foram comer um ensopado de cogumelo e fizeram uma análise bem detalhada e satisfatória sobre as garotas cogumelo. No dia seguinte, eles estão com dificuldade de escolher qual vai ser a próxima raça a ser analisada. A Maidri dá a ideia deles escolherem a primeira raça que entrar na taverna. E a primeira raça que entrou foi a raça dos Golem. Por conta disso, eles partem em direção a um bordel de Golem. Chegando lá, a recepcionista avisa que eles devem construir sua própria parceira utilizando marionetes que ganharão vida. O Cantial, querendo se vingar, fez marionetes idênticas a Maidri. Quando a Maidri vê a análise, ela pergunta para o Cream que tipo de garotas eles construíram. E o Cream conta a verdade para ela. A Maidri fica furiosa e massacra todos eles na porrada. Alguns dias depois, o estabelecimento onde o Cream trabalha está sendo bem frequentado pela raça das trevas, o que acaba deixando o Cream sem energia. O Zell, querendo ajudar, chama o Cream para ir absorver uma luz junto com ele. O garoto anjo, muito inocente, pensa que eles vão para uma floresta ou algo do tipo, mas quando ele chega lá, ele descobre que na verdade é um bordel chamado de Descendência da Luz. Logo a recepcionista aparece e leva eles para dentro, onde cada um escolhe uma mina, se diverte e faz uma análise de maneira negativa, porque o local não tem privacidade, é todo mundo junto, e toda garota era censurada por uma luz ofuscante. E assim termina o 6º episódio. Se você quer ver a parte 2, deixa aqui nos comentários. Acabou!